Visão Carioca no ar. Bom, galera, antes de eu botar a matéria aqui do Vasco, que já joga amanhã contra o Corinthians, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do seu clube do coração, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Com notícia do Vasco, que recebe o Corinthians amanhã. Ana Flávia Nunes, ao vivo. Acabou a novela A Volta de Felipe Coutinho. Escobar, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo. Olha, tá quase, mas dessa vez é quase mesmo, tá? A informação que a gente tem é que falta só um último documento pro Vasco. Ele tem que receber esse documento e aí sim o Vasco vai fazer esse anúncio oficial da contratação do Felipe Coutinho, um anúncio tão aguardado pela torcida. E isso deve acontecer ainda hoje, a partir de agora, a qualquer momento, tá? A torcida então fica bem ligada, ainda mais ligada, né? E por falar em reforço, hoje chegou ao Rio de Janeiro o atacante Emerson Rodrigues, é um colombiano de 23 anos, ele veio para acertar com o Vasco, fazer os exames, ele que vai ser emprestado ao Vasco por um ano pelo Inter Miami dos Estados Unidos. E o Vasco joga então aqui em São Januário amanhã contra o Corinthians pelo Brasileirão, o time está em 13º lugar na tabela, está vivendo o melhor momento na temporada sob o comando do interino Rafael Paiva, pela primeira vez no Brasileirão conseguiu 2 vitórias seguidas, então amanhã o Vasco vai tentar ir em busca de mais um bom resultado para manter essa boa fase, esse clima de lua de mel com a torcida, né? Os ingressos estão esgotados, expectativa de cerca de 20 mil torcedores amanhã aqui em São Januário. Quem sabe, né, Escobar, aí amanhã a torcida já vem com essa certeza do anúncio do Coutinho, que pode acontecer a qualquer momento. Crescendo aí na temporada, a gente está vendo isso, e teve uma declaração forte do Verratti nos bastidores da vitória contra o Internacional. E aí na volta também Pedrosa vai falar dessa situação do Coutinho. Olha, o povo tá ansioso, Rodô. Um time unido em ascensão na tabela. O pensamento da gente tem que ser ganhar o jogo o tempo todo. El estádio que seja, el rival que seja. Após a vitória contra o Internacional, o presidente Pedrinho foi até o vestiário do Vasco e valorizou a reação no Campeonato Brasileiro. Vocês estão mudando o cenário. Vocês estão mudando o cenário. A mentalidade de vocês é essa, vencedora. Verratti completou 50 jogos com a camisa do Cruz Maltino e deu um recado forte para o restante da temporada. Que este é o começo, gente. Não tem que conformar-se com isto. Temos que ir por mais. A gente está mudando a energia do clube. A gente está mudando tudo o ruim que venía acontecendo e lo estamos demostrando dentro do campo, que isso é o mais importante. Porque eu falo sempre que falar é fácil, mas com ações há que fazendo as coisas como a gente dá exemplo, e lo estamos fazendo. 4 assuntos contigo hoje. Tá. O primeiro é esse aí, Verratti completando 50 jogos com a camisa do Vasco. E que importância já se tornou esse personagem no Vasco da Gama, né, ô Pedrosa? Sem dúvida, Fernanda. Se a gente for colocar em números, são 24 gols e 50 jogos. Ou seja, teoricamente, arredondando essa média, um jogo sim, um jogo não, ele faz gol. O Verratti é um atleta que agora detém a faixa de capitão do Vasco da Gama e ele consegue representar o que o torcedor pede dentro de campo. E não só isso, ele mudou a mentalidade desse grupo do Vasco. Ele sempre cita uma frase, que não é uma questão de perder. A gente nunca pode negociar a forma como a gente joga. Vencendo, empatando ou perdendo, a dedicação ao Vasco tem que ser muito grande. Então o Verratti, sem dúvida alguma, é um cara que tem um potencial aí para ser ídolo do Vasco da Gama por tudo que ele vem fazendo desde o ano passado. Vale lembrar, ele foi o artilheiro do Vasco no ano passado, quando o Vasco não caiu, e vem novamente sendo o artilheiro desse ano, disputando a artilharia do Campeonato Brasileiro com o Pedro, da Copa do Brasil. É um atleta realmente muito diferenciado, então o vascaíno tem que ser muito grato a tudo que o Verratti vem fazendo pelo Vasco da Gama. Me deparei outro dia, na semana passada, o meu digníssimo esposo cantando uma música nova aí do Verratti, botando alto lá em casa. Eu falei, cara, se manca. Tá todo feliz com o quê? Meu Deus do céu. E ele tocando a música lá. Tem negócio de palavrão, né, ô Pedro? Esquece. Que hoje tem gol do Pablo Verratti. Esquece. Ele botou isso alto em casa? Botou. Ele faz isso de vez em quando. Vender Casagrande. Olha aqui, outro assunto que eu quero... Uma palavra, rapidinho, antes de falar do Coutinho. Uma palavra. Quem foi embora, Pedrosa? Ramon e Emiliano Dias. Ou seja,
podemos dizer que o Corinthians não vai abarrar. Não Não vai vai barrar. barrar? É menos um na briga. Não vai barrar. É É menos verdade. um na briga. Não vai barrar. Emiliano Dias e o Ramon foram para o Corinthians. Você trouxe essa informação aqui de forma exclusiva, né, Pedro? Drone Venedrosa nessa aí, o contrato de 18 meses do Ramon Dias e do Emiliano Dias junto com o Corinthians. Esse acerto verbal aconteceu ontem, eles já estão viajando, inclusive o Emiliano e o Ramon estavam fora do Brasil, estão voltando. O Emiliano, se eu não me engano, chega 18 horas aqui no Rio de Janeiro, arruma suas coisas porque ele continuou morando no Rio mesmo depois que saiu do Vasco e vai para São Paulo. Uma coisa que eu posso informar para a torcida vascaína é que eles não vão e não querem estrear contra os Gigantes da Colina na partida de quarta-feira, não só por uma questão de documentação, para você ser inscrito no BID e desvincular em relação ao Vasco, mas também porque não era um jogo que eles gostariam de estrear pelo respeito que eles têm com a camisa do Vasco da Gama. Então essa estreia deve acontecer na próxima rodada, mas o fato é que esse acordo verbal já está feito, falta somente mesmo a assinatura do contrato. O Vene Casagrande, eles ficaram no mercado aí um tempo, né? Porque todo mundo disse, foi uma manobra dos dois saírem para não pagarem a multa e eles vão pro Boca. Lembra disso? Teve essa fake news rodando quando eles foram demitidos em 14 minutos pelo Twitter, pelo Vasco. E aí todo mundo, e nunca foram pro Boca, porque na verdade E não queriam, porque eles são completamente apaixonados pelo River Plate. Ou seja, nunca foi esse motivo, né? Sim. Eu já falei e vou repetir. O Vasco teve a oportunidade de pegar o Ramon Dias de volta, mas tudo bem, porque o Rafael Paiva até que está fazendo um bom trabalho. Mas para mim, quem deu mole maior foi o Fluminense. Tendo em vista a contratação que eles fizeram, que é o Mano Menezes, se a gente for parar e analisar, o que faz a diretoria achar que o Mano Menezes faria um trabalho melhor que o Ramon Dias? Óbvio, o Ramon Dias seria aquele treinador que já estaria no Rio de Janeiro, já está adaptado ao Rio de Janeiro, gosta da cidade e, além de tudo, sabe lidar com esse tipo de situação que o Fluminense está vivendo atualmente. E tem um case de sucesso recente para tirar da zona de rebaixamento. Tudo bem que nesse ano... Uma situação parecida, né? Tudo bem que nesse ano eles não fizeram um grande trabalho no Vasco. Tanto é que eles acabaram sendo demitidos de uma forma errada, na minha opinião, em 14 minutos. Eles não estavam fazendo um bom trabalho. Mas no ano passado, quando teve aquela famosa frase não vai abarrar, eles fizeram um grande trabalho pelo Vasco. Eu acho que o Fluminense teve a oportunidade de pegar, ou pelo menos tentar a contratação desse treinador. Não teve, o Corinthians, na minha opinião, fez certo, agiu de maneira correta, contratou o treinador que chega sabendo lidar com esse tipo de situação que o Corinthians está vivendo, que o Fluminense está vivendo e que o Vasco estava vivendo até poucas rodadas atrás. Pedrosa, Emerson Rodrigues. Chegou hoje, nessa manhã, no Rio de Janeiro, já foi até entrevistado, chegou muito cedo, chegou 6 horas da manhã. E aí é um atleta que joga como ponta esquerda, pode fazer a ponta direita também, 1 ano de contrato de empréstimo aí em relação ao Milionários e fica até julho de 2025 com a camisa do Vasco, pelo menos. É o primeiro reforço aí já certo da era Pedrinho, no caso eu ia falar Coutinho. Que já tá na minha cabeça, é o próximo assunto. Da era Pedrinho, e aí por isso ele já vai fazer os exames e assinar contrato com o Vasco. E o Coutinho, Pedrosa? Olha, Fernanda, desde a semana passada havia essa burocracia aí para ser acertada junto ao empresário principal, que é jurabichiando o Felipe Coutinho. Essa situação foi acertada. O Vasco, da parte dele, já enviou a documentação e agora espera a documentação retornar da parte do Aston Villa. Há uma expectativa desse anúncio sair hoje ainda, mas o fato é que o Vasco só vai ser anunciado e foi confirmado pela diretoria do Vasco em contato comigo nessa manhã, após a chegada do documento. Lembrando, já falei para vocês aqui, camisa 11 que ele vai utilizar, tem uma festa programada para o final de semana para a apresentação do Felipe Coutinho, com artistas vascaínos e tudo mais, presença da torcida. Eu vou com certeza. É sábado? É sábado ou domingo, porque sábado, se eu não me engano, tinha um jogo do Brasileirão Feminino. Então, como não chegou ainda o contrato, estava previsto para sábado ou domingo de manhã ou sábado na parte da tarde também. Mas eu acredito que deva ser no sábado mesmo, por tudo que já foi, que eu fui apurar nessa situação. Inclusive, já tinha até contrato com algumas empresas que vão organizar o evento. Então essa situação é aguardar, ele só vai poder estrear na partida contra o Atlético Goianiense e nesse momento o Vasco realmente aguarda esse documento. Partida? Dia 17. É quarta-feira, né? É porque final de semana agora não tem jogo do é a futebol Copa brasileiro. América, né, a final. Então, por isso Não, que e a seria CBF nesse mudou caso. também, por exemplo, porque pelo calendário poderia estrear a partir do dia 11. Só que a CBF mudou porque vai ter time que vai jogar dia 10 e, teoricamente, isso atrapalha aqueles clubes que contrataram, porque quem joga dia 11 ia poder utilizar e o clube... Então, eles mudaram, passaram para a rodada seguinte, que é essa rodada aí. Sim, e uma coisa legal é citar que
o principal agente, os principais agentes, principalmente o Coutinho, foi o cara determinante para esse retorno, e o Pedrinho também, que foi buscar a contratação dele. E além disso, esse anúncio do Vasco, todos os preparativos do Vasco já estão feitos desde a semana passada. O Vasco vem se preparando para tudo isso, tem vídeo, tem arte, tem bandeirão sendo montado para essa festa, enfim, tem muita coisa aí já programada, o Vasco está pronto para anunciar, falta realmente esse documento. E o Alex Teixeira e o Souza? Depois do Coutinho, essa situação vai ser praticamente sacramentada, porque o Coutinho acertando e sendo anunciado, aí o Vasco vai lá, vai fazer o exame, assinar com o Souza, assinar com o Alex Teixeira e vai anunciar também. A tendência, inclusive, é o Emerson Rodrigues, o Souza e o Alex Teixeira serem anunciados pós-Coutinho. Depois do Coutinho, isso. E aí eles são anunciados. Então tá aí essas atualizações. Bom, galera, tá aí, né? Ó, Emerson Rodrigues já está no Rio de Janeiro para poder assinar com o Vasco aí. Ele que é atacante colombiano, pode ser o primeiro reforço do Vasco aí nessa nova era aí com o Pedrinho, né? O Vasco conseguiu 2 vitórias pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Na última rodada contra o Internacional, venceu por 2-1. E amanhã o Vasco já enfrenta o Corinthians aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, para casa cheia, ingressos esgotados praticamente, mais de 20 mil ingressos já foram comercializados, vai acabar logo em breve, e o Vasco tem tudo para fazer um jogão contra o Corinthians, é aquele jogo famoso de 5 pontos, não deixa de ser, mas o Corinthians está na zona, tem 12 pontos, mas o Vasco tem 17, o Corinthians vencer fica 2 do Vasco, né, e além de perder em casa, que é muito ruim. Então é um jogo muito importante, é um jogo que o Vasco pode realmente dar uma arrancada no campeonato, parar de pensar em zonas de rebaixamento e começar já a pensar nos 10 primeiros colocados, porque se o Vasco vencer vai a 20 pontos, né? Já começa a se distanciar e chega a 3 vitórias consecutivas e esquece. O nível, o ânimo dos caras já estão lá em cima, o pai vai fazendo um ótimo trabalho e a torcida do Vasco já começou nas redes sociais um movimento aí de Coutinho Day, né? O dia do Coutinho, né? Que em breve vai ser anunciado aí em São Januário, vai estar lotado novamente para receber ele. Vai ficar muito top essa festa aí. Bom, e o palpite de vocês? Quanto que vai ser esse jogo entre Vasco e Corinthians? Vai ser um jogo tenso, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza também que a torcida do Vasco vai apoiar, como sempre, tá? Deixa nos comentários aí quanto que vai ser esse jogo. O Vasco ganha, perde, empata. Deixa nos comentários, tá? Bom, o Visão vai ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Valeu! Let it bang, bang.